A notícia é: Jesus sofreu abuso sexual antes de ser crucificado, afirma teólogo. E a chamada diz: professor inglês usa trecho bíblico em comparação com torturas modernas para abordar sexualização do martírio de Cristo. E isso ficou muito comentado na internet, e talvez a gente possa discutir um pouco sobre a natureza do sacrifício físico de Cristo. Na internet o pessoal começou a brigar: isso aqui é coisa de comunista, esquerdista, querendo destruir Jesus e vilipendiar a nossa fé logo do período da Páscoa, coisa terrível, coisa terrível, coisa terrível. Mas calma lá, qual é a argumentação do autor? De onde é que vem esse tipo de percepção? Está certo, está errado? Vamos parar um pouco para tirar as armas, das mãos, colocar as armas na mesa, vamos colocar a pistola no coldre e vamos olhar com cuidado se Jesus sofrer abuso sexual é uma coisa que tá na escritura ou não. Se isso é uma coisa que aconteceu ou não, ou se é possível ou não. Para algumas pessoas parece um debate inócuo, mas eu lhe garanto que esse vídeo vai trazer muitas lições importantes sobre a obra e o sacrifício de Cristo para a sua vida. Antes mesmo de eu ler o artigo do David Tombs, que dá base para essa reportagem, eu já sabia mais ou menos qual caminho eu deveria usar para avaliar o artigo. E seria por 3 níveis, certo? Teologia sistemática, narrativa bíblica, fontes históricas. O que é isso? Primeiro ponto seria teologia sistemática. Jesus poderia ter sido estuprado, sofrido abuso sexual na cruz? Para responder isso, eu preciso de uma boa teologia do sacrifício de Cristo, da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, e a partir de uma boa teologia sistemática, responder se Jesus passar por um vilipêndio tão profundo afetaria alguma doutrina importante acerca da pessoa do Cristo. Esse é um caminho a se pensar. Em segundo lugar, tem que se pensar em termos de narrativa bíblica. O texto bíblico que narra acerca da pessoa de Jesus, narra Jesus sofrendo abuso sexual? É um segundo nível aí de questionamento. Terceiro nível, fontes históricas. O autor, ele fornece pra gente fontes confiáveis, abundantes o bastante do primeiro século, que mostre que abuso sexual estava relacionado ao processo de crucificação romana. Se houver fontes históricas que mostrem isso, a gente pode também dizer que talvez Jesus fosse alguém que pudesse ter passado por esse tipo de sofrimento. O que eu vou fazer nesse vídeo é olhar o artigo do David Tombs e então avaliar as coisas em cada um desses 3 níveis. O artigo do David Tombs se chama Crucifixion, State Terror and Sexual Abuse, foi escrito em 1999, e a partir de uma leitura das torturas que ocorreram na América Latina nos regimes políticos totalitários pelos quais passaram, Tombs aponta que não seria um absurdo que Jesus tenha sofrido violência sexual em sua tortura. Ele diz, e abre aspas, os recentes regimes latino-americanos usaram o terror para criar medo, e promover fatalismo prevê um contexto para reconhecer a crucificação de Jesus em termos similares de terrorismo estatal. Ao descrever diferentes formas de violência sexual sofridas por homens e mulheres no período da ditadura em El Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Guatemala, ele fornece um pano de fundo para argumentar que o relato dos evangelhos indicam um contundente nível de humilhação sexual pública do tratamento de Jesus e que isso pode não revelar todo o horror da tortura de Jesus antes de sua morte. O argumento do Tombs é que nesses regimes latino-americanos, depois da tortura, os corpos eram expostos publicamente como uma forma de reprimir a população de qualquer revolta. A crucificação, de forma semelhante, ele vai dizer, era mais que uma punição de um indivíduo e deveria ser entendida no contexto de políticas de terrorismo estatal no mundo antigo. Dessa forma, o objetivo da crucificação não era só matar um indivíduo de uma forma dolorosa, mas era também humilhá-lo, de fato, era desumanizá-lo antes de matá-lo. Então vamos olhar para o primeiro ponto. No sentido sistemático, Jesus poderia sofrer abuso sexual? A minha resposta vai ser que sim, certo? Eu sei que isso choca muitas vezes os nossos brios, mas deve chocar mesmo. Todo o processo de humilhação do Cristo é um processo profundamente chocante. Jesus é humilhado, Jesus é açoitado, cospem na face dele, ferem seu corpo, o colocam em uma cruz, com seus pés e suas mãos cravadas naquela madeira. O processo de humilhação do Cristo e do sacrifício do nosso Salvador foi um processo de profunda degradação de Jesus como ser humano. Então, pensar em outros tipos de degradação não vai contra nada que a Escritura nos ofereça acerca da pessoa do Cristo. Sofrer um abuso sexual não significa que Jesus estaria pecando, ele estaria recebendo contra a sua própria vontade e o seu próprio bem-estar um tipo terrível de violência. Aqui uma violência no sentido sexual. Os evangelhos relatam que Jesus foi humilhado de várias formas. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, bateram nele, zombaram dele, ele sendo o próprio Deus. Imaginar que ele também pode ter sofrido um abuso físico que chega às vias de uma imposição sexual contra o Cristo é algo de nos fazer corar de vergonha, de nos entristecer, de mostrar quão profunda seria a entrega de Cristo por nós. Veja só pelo que ele se deixou passar. Não há nada na teologia sistemática, e não tem nada nas percepções que a gente encontra ao longo da Escritura sobre a pessoa do Cristo que impediria que ele pudesse ter passado por esse tipo
de violência. Isso nos machuca profundamente. Mas o fato de Jesus ser torturado e morto por nós tem que ser algo que nos machuca. Algumas pessoas podem dizer, não, de jeito nenhum, meu Cristo passando por isso, jamais. Mas veja, se a Escritura absolutamente não coloca nenhum tipo de sofrimento como algo que Jesus não pudesse passar, o que é que motiva uma visão que impossibilita a violência sexual contra Jesus? Seria uma visão de um Jesus machão que nunca poderia ser estuprado? Um Jesus machão que, sei lá, talvez sua macheza seja diminuída se ele passa por esse tipo de violência? Será que é uma visão do Cristo que diminui a sua humanidade em nome da sua divindade? Claro, as duas coisas são plenamente totais e absolutas no Cristo. E às vezes a gente escolhe um em detrimento do outro, de um ser humano, e passível das dores e dos sofrimentos que são comuns a nós. Talvez a nossa repulsa a essa ideia possa vir do fato da ideia ser realmente repulsiva. Ela é repulsiva, porque o sofrimento do Cristo é repulsivo, mas pode vir também de algum tipo de preconceito. Às vezes, no ambiente de igreja, a gente trata vítimas de abuso sexual como se elas fossem parte culpadas de seus abusos. A pessoa é abusada e tá lá o pastor tentando ver qual foi a parcela de culpa dela. Olhar para um Jesus que pode ter sido abusado fisicamente é algo chocante para quem tem uma visão de abuso que culpabiliza a vítima em algum sentido. O fato é que não existe nada, em termos de teologia bíblica, que nos impeça de acreditar na possibilidade disso ter acontecido. Não tem nenhum impeditivo num sentido sistemático. Claro que isso não significa que aconteceu. Sei lá, Jesus pode ter levado um murro na barriga, Jesus pode ter levado uma dedada no olho, a gente não sabe. Mas é possível. O fato de ser possível, de não ter nenhum impeditivo bíblico para que alguém tenha feito, sei lá, cosquinha no Cristo, nada impede, mas não significa que aconteceu. Aqui, num sentido sistemático, o que a gente está olhando? Se há algum impeditivo dentro da nossa teologia geral para que isso tenha acontecido com Cristo. Não encontro nenhum. Encontro só barreiras pessoais diante da gravidade dessa ofensa e diante, talvez, de alguns preconceitos que nós temos acerca de vítimas de abuso. Bom, então, nada impede que tenha acontecido. Mas aconteceu? A primeira fonte que a gente tem que olhar é a fonte do relato bíblico. O que é que os textos bíblicos falam acerca da pessoa de Cristo nesse sentido? Quando nós lemos a Escritura, eu não lembro de nenhuma profecia do Antigo Testamento que fale sobre abuso sexual envolvendo o Cristo. Eu não encontro em Paulo, em Pedro, nas outras epístolas, no Apocalipse, nenhuma interpretação que leve a essa visão acerca do Cristo. Mas é justamente nos textos da paixão, onde nós encontramos a descrição do que aconteceu com Cristo antes de ser crucificado. E algum desses textos diz que Jesus foi estuprado, se Jesus foi violado, se alguém penetrou algo no Cristo. A resposta é não. Nesse sentido clássico de violência sexual, onde alguém é penetrado por outra pessoa à força, não existe nada na Escritura que apresente esse tipo de relato acerca da pessoa de Jesus. Canto nenhum, não tem nenhum indicativo, nada, conferir, e nem mesmo o Thombs, no seu artigo, acha que existe. Esse não é o caminho da argumentação dele. Mas ele tem um ponto argumentativo que é textual, que é interessante e que ele tem toda a razão. O Thombs, ele faz uma diferença no seu artigo entre dois tipos de abuso sexual. Ele diferencia o abuso sexual que envolve somente humilhação sexual, como exposição da nudez, zombarias e insultos sexuais, e o abuso sexual que se estende até uma violência sexual específica, que já entra no estupro ou mesmo na mutilação. O Thombs percebe com muita acuidade, diria eu, que os evangelhos claramente indicam que a humilhação sexual era um importante aspecto da crucificação. Se esse é o caso, escreve o Thombs, a possibilidade de violência sexual contra Jesus também deve ser considerada. Veja, a crucificação não visava só acabar com a vida da pessoa, visava reduzir a vítima a algo menos que um humano aos olhos da sociedade. As representações gráficas da crucificação, até mesmo as mais brutais, como retratada pelo Mel Gibson, ainda são um tanto conservadoras, porque colocam Jesus sendo crucificado com uma espécie de tanguinha nos seus órgãos genitais. Mas a verdade, nós sabemos isso por muitas fontes históricas, é que os crucificados tinham a sua nudez exposta. Os homens eram crucificados pelados. E dependendo da forma como eles eram crucificados, os órgãos genitais ficavam com mais ênfase no processo de crucificação. Essa era uma forma de não só matar, mas também humilhar o indivíduo. Esse elemento sexual era parte da mensagem de terror que o Império Romano queria transmitir. O Império estava dizendo, veja só o que é que nós podemos fazer, fiquem quietinhos, a gente vai fazer isso com vocês. Ora, se esse era o tratamento comum aos que eram considerados insurgentes contra o Império Romano, com Jesus não seria diferente. Os evangelhos retratam que Jesus foi crucificado e passou por todas as humilhações relacionadas à crucificação. Entendemos que ao ser crucificado, Jesus foi crucificado pelado. Além disso, os textos dizem com clareza que ele foi crucificado pelado quando diz que a sua veste foi retirada dele, fizeram até sortes para saber quem ficaria com as suas vestes. Ele foi crucificado nu e ser deixado nu à força é uma violência sexual. Tirarem a sua roupa contra a sua vontade é um tipo de abuso sexual. E isso acontece também na tortura prévia
a crucificação. Porque Jesus foi despido diante dos soldados romanos, que lhe deram depois uma túnica roxa como gracejo, já que ele se dizia rei dos judeus, e então repartiram suas vestes. Jesus foi humilhado sexualmente. Então, no segundo ponto, o que é que o texto diz sobre abuso sexual envolvendo a pessoa do Cristo? A gente não tem nada dizendo com clareza que Jesus sofreu abuso sexual em um sentido mais tradicional, o significado de estupro, mas Jesus certamente foi abusado sexualmente, uma vez que a sua nudez é exposta contra sua vontade e zombam de sua nudez. A crucificação é a crucificação de um homem que está nu contra a sua vontade. Se alguém tira a sua roupa contra a sua vontade, lhe expõe fisicamente contra a sua vontade e zomba de você nessa circunstância, tranquilamente isso pode ser chamado de abuso sexual. Nesse sentido específico, o texto bíblico nos deixa claro que Jesus sofreu abuso sexual. E isso é um negócio, nossa, profundo. Porque nos mostra um Cristo que em seu sofrimento participa até mesmo das nossas dores que nos causam mais vergonha. Há um Cristo que passou por sofrimentos imensos e claro, o seu sofrimento e a sua dor, não importa qual seja, ela é um paradigma de todo e qualquer sofrimento que nós passamos. Jesus não precisa ter passado por cada uma das nossas dores para que ele entenda, né? O fato dele ter sofrido como sofreu já o coloca em situação de dor que o faz empático às nossas dores, mas chama muita atenção que dentre os sofrimentos que Deus escolheu que seu filho passasse, ele incluísse algum nível de abuso sexual. Isso faz com que aqueles de nós que sofreram abuso e que se envergonham e que têm medo e que às vezes se sentem sujas ou sujos e que não conseguem falar com Deus, possam encontrar em Cristo alguém que passou em algum nível pelo que você passou em um sentido de violência sexual contra o próprio corpo. É sério. É profundo. Tem que nos chocar um pouco, porque a gente tá falando da pessoa de Deus, mas tem que nos colocar de joelhos diante da grandeza desse sacrifício e nos deixar com o coração aquecido diante de quanto Cristo se fez empático às nossas dores e sofrimentos. Isso é maravilhoso e talvez já dê para fazer uma aplicação pastoral já nessa percepção das coisas. E o Tombes, em suas considerações pastorais, mostra que por causa disso é que vítimas de abuso sexual podem se identificar com Jesus. Ele tem razão. Agora, não é preciso que Jesus tenha sido abusado para que ele seja consolador dos que sofrem abuso. Jesus é consolador de homossexuais, de alcoólatras, de drogados, de adúlteros, de assassinos, de idólatras, de amantes do dinheiro, de qualquer um que chegue a ele cansado e sobrecarregado para encontrar alívio de suas mazelas e salvação de seus pecados. Jesus foi humilhado e isso já é um paradigma. Agora, claro, ele foi humilhado sexualmente e isso dá uma camada a mais, uma luz a mais acerca do consolo que ele dá para aqueles que passam por situações semelhantes ou piores. A humilhação de Cristo já começou com sua encarnação, chegando ao seu ápice com a morte de cruz. Ele abandonou sua glória para habitar no mundo de pecado, para salvar pecadores. E essa é toda a identificação que a gente precisaria, mas é maravilhoso quando ele fornece mais identificações na revelação dele próprio no Evangelho. Agora, no nosso terceiro ponto, o que é que as fontes externas dizem sobre a crucificação de Jesus? As fontes externas estabelecem que havia abuso sexual relacionado à crucificação, e aqui seria o argumento matador do Tombes. Se o Tombes mostrasse, olha, eu tenho aqui vários exemplos, vários relatos históricos de que a crucificação romana, mais ou menos para aquele período, envolvia sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, estupro, não é, daquele que seria assassinado. Então ele teria um argumento muito forte para estabelecer esse tipo de coisa. Esse é o fato. Bom, o Tombes dá pra gente algumas fontes primárias. Tombes cita o historiador Flávio Josefo, um historiador judeu, que disse que durante o sítio de Tito, no ano 70 d.C., cerca de 500 pessoas por dia caíam nas mãos dos soldados romanos e que esses os despiam e descarregavam sua raiva nas vítimas de formas variadas. As vítimas eram tantas que faltavam cruzes, o que é um relato histórico desse processo de tirar a roupa dos prisioneiros e descontar a raiva de formas variadas pode significar também abuso físico. Em outra citação de Josefo escreve que os torturadores pegavam uma planta chamada vícia e os torturadores pegavam essa planta e enfiavam essa planta dentro dos orifícios do prisioneiro ou da prisioneira e que muitas vezes colocavam estacas nos assentos para empalar os prisioneiros e as prisioneiras antes das crucificações. Ou seja, no livro 5 da Guerra dos Judeus aqui, de Josefo, a gente tem um relato de que existia uma imposição física mais severa dentro de processos de tortura romana. Sêneca, o jovem, sugere que a violência sexual contra as vítimas de crucificação eram tão intensas e algumas vezes levadas ao extremo da brutalidade que o crucificado tinha pequenas cruzes que eram usadas até mesmo para empalar os genitais da vítima. Cruzes eram enfiadas dentro daquele que ia carregar a cruz às vezes. Agora, essas são todas as fontes que o Tombes tem para mostrar pra gente. Isso tanto no artigo dele, o principal que a gente citou no começo, como num livro que ele edita, que tem um artigo dele, chamado When Did We
See You Naked, que tem como subtítulo Jesus como vítima de abuso sexual. Isso faz com que as fontes primárias não sejam muito abundantes, o que faz com que a gente não tenha muita certeza sobre frequência e localidade desse tipo de tortura. Agora, claramente, coloca aí no campo da possibilidade. É plenamente possível que Jesus tenha sofrido um abuso sexual nesse sentido. A gente pode usar um termo bem forte e dizer que é possível que Jesus tenha sido estuprado. E que é certo, porque o texto bíblico diz que ele sofreu algum nível de abuso sexual ao ter o seu corpo nu exposto à força. É até doloroso falar isso, mas é um fato. O problema é que o Tombs, ele usa como argumentação muito do processo de tortura moderna. Ele vai para os latino-americanos, vai para torturas num contexto de perseguição, e isso é certamente o ponto mais fraco da argumentação do Tombs. Pegar as torturas modernas em El Salvador, no contexto da ditadura militar no Brasil, nada disso ajuda muito ao estabelecer como eram as torturas 2000 anos atrás. E como ele tem poucas fontes primárias, ele acumula fontes modernas para dizer, olha, as torturas hoje em dia, né, há pouco tempo na história eram assim, no passado talvez fossem assim também. Ele usa isso para tentar aumentar a força do argumento dele e dar um maior grau de certeza para aquilo que não tem como ser tão certo. E isso certamente é uma das principais falhas e principais fraquezas do artigo do Tombs. Jesus não foi torturado em um regime latino-americano, ele foi torturado na Roma Antiga. Por isso que a gente não pode ser conclusivo acerca desse nível mais intenso de violência sexual e de imposição física, por mais que nós podemos ter certeza textual de algum nível de imposição violenta sobre a sexualidade de Jesus. A leitura do David Tombs é claramente influenciada por uma visão latino-americana, certo? De teologia da libertação. O Tombs visa identificar o oprimido nesses regimes com Jesus. Ele assume que o abuso é uma possibilidade, mas sua argumentação é que é muito provável que isso tenha realmente acontecido. Porém, o peso argumentativo está fundamentado na comparação com regimes ditatoriais latino-americanos. Se essa é a realidade da violência na tortura latino-americana, pode ser também uma realidade na violência romana, tudo bem. Mas essa é uma hermenêutica extratextual, que compara elementos contextuais para estabelecer algum ponto. Ainda assim, convenhamos, não deixa de ser uma possibilidade. Podemos não querer assumi-la, porque é realmente grotesco imaginar que Jesus tenha passado por isso, mas ainda é uma possibilidade. Agora, há uma máxima hermenêutica importante, que diz, eu me calo no que não é dito no texto. Se Deus se cala, eu me calo. As escrituras não falam explicitamente desse nível mais profundo de abuso sexual sendo sofrido por Jesus. Ela fala sim que ele foi humilhado ao ser exposto nu, mas não que ele sofreu algum tipo de estupro coletivo ou que ele foi violado sexualmente de forma mais direta. Devemos ter em mente que a Bíblia não se priva de descrever o elemento do estupro e da violência brutal quando isso acontece. Está em Gênesis, está em Lamentações, está em Zacarias. Assim, não seria um problema para a Escritura descrever um caso de abuso sexual brutal como esse. Na verdade, os relatos que nós lemos sobre o exílio assírio e babilônico, para onde foram levados Israel e Judá, mostram que o povo de Deus passou por isso. A Bíblia não se privaria de relatar esse tipo de brutalidade. Os 4 evangelhos narram a vida de Cristo, cada um à sua forma e sob uma perspectiva diferente, para que entendamos com mais riquezas de detalhes quem era Jesus, o que ele viveu, o que ele ensinou, como ele morreu e a certeza da sua ressurreição. Nenhum deles fala explicitamente que ele foi abusado ou violentado sexualmente. Fala da exposição da sua nudez, mas não vai para além daí. A força da possibilidade disso ter acontecido acaba sendo um pouco mais fragilizada nesse cenário. Apesar de contundente, ela passa a perder força quando fazemos o hermenêutica que parte do texto para o contexto. Isso é um problema sério. Para encerrar o vídeo, permita-me 2 aplicaçõezinhas, já que a gente tá aí na boca da Páscoa, certo? Sexta, sábado e domingo agora é o período da paixão de Cristo Jesus que a gente comemora. Que nessa Páscoa e nas seguintes, você possa se achegar ao Deus que se fez homem, o sumo sacerdote que pode se identificar conosco, que encarnou e pôde nos salvar. Porque em tudo foi tentado sem nunca pecar. Jesus se despiu voluntariamente de sua glória. Ele andou nu ao se revestir da humanidade. Ele, que hospeda a sabedoria em suas moradas, cresceu em sabedoria e em estatura. Ele nunca conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Ele, que é o Deus de amor, foi odiado. Ele, que deu o maná, passou fome. Ele sentiu em seu corpo as mazelas da humanidade. Na sexta-feira, ele morreu. E no domingo você celebra. A sepultura não o conteve. A morte não prevaleceu. As zombarias se calaram. E o corpo torturado agora ressurgiu em glória. Ele foi espancado. Ele foi deixado nu. Mas foi ele quem destruiu o aguilhão da morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu as mazelas da humanidade. Ele venceu a tortura. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte e agora vive. E com ele viveram todos os homens, mulheres, crianças, idosos, violados, torturados, assediados e abusados que se achegaram a ele em busca de consolo e alívio. Mas ele também salva todos os homens, mulheres, ladrões, assassinos, abusadores, violadores, estupradores que se acheguem a ele em arrependimento real e genuíno de seus pecados, buscando nele a salvação e encontrando no Senhor a cura para suas almas. Para se identificar com Jesus, basta vê-lo como o Deus homem, que salva todos os homens e mulheres, que são todos a imagem de Deus. Ele ressuscitou, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, tendo nós passado pelas piores experiências que essa vida pode dar ou não. Olhe para Cristo, olhe para sua humilhação,
e para a sua ressurreição, que nele nós encontramos vida. Uma excelente Páscoa para todos vocês, e a humilhação de Cristo nos aproxime ainda mais da sua glória e da sua majestade. Esse é o 2 Dedos de Teologia, tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Um abraço.